te conduzirá aonde Deus quer que realmente você chegue. Aí, vamos vender então, não, vamos jogar numa cisterna, vamos fazer alguma coisa com ele. Primeiro vamos colocar aí, vamos colocar no isolamento. Oh, coisa triste. Olha para quem está do teu lado e diga: irmão, não se isole. Estão querendo que você fique no canto, lá sozinho, lutando, chorando. Mas tem uma coisa, você não quer viver isso. Eu estou cuidando do horário. Mas alguém vai te colocar numa situação difícil, mas não tenha medo. Eu imagino José na cisterna, buscando um amparo agora, olhando para todos os lados, e quando ele olha para cima, o que ele ouve? Gargalhada. Ó sonhador, você vai continuar sonhando? Pergunte para o irmão, para a irmã, diga: você ainda vai continuar sonhando com toda a luta que você está passando? Você acha que vale a pena sonhar, pastor, com toda a fúria do inferno? Levante, diga: Jesus, vale a pena sim. Eu sei aonde eu quero chegar com os meus sonhos. Mas vamos vender. Passaram nos trocos. Vender era um meio ganancioso, né? Tem gente assim, querendo tirar vantagem em cima de você, mas não te estressa com isso. Tudo isso vai contribuir para o teu sucesso. Tentaram tirar vantagem em cima do nome de José. Vai para o Egito, vai ser escravo. Isso era o pensamento de quem queria ver a sua derrota. Mas no céu eu acredito que já havia um outdoor divino dizendo: vai, meu filho, o pó desse deserto, esta estrada difícil que você está indo, você pode estar na condição de escravo, mas você não é escravo. Você está indo para um lugar de honra. Apresse o teu passo, vai depressa, vai, não para, prossiga, vamos, vamos, vamos. Açúcar mandará baixar. Aí ele chega lá. Pois é, vamos colocar onde esse indivíduo agora? Vamos largar lá na casa do Potifar. Vamos largar lá. Para ser honrado por Deus, tem que ter um requisito que esse José tinha, ele era muito forte na sua vida. Vai para lá. Aí Deus começou a honrar. Olha para quem está do teu lado e diga, olhando nos olhos, né? Deus vai te honrar. Mas cuidado, isso não pode subir na cabeça. Deus vai te honrar, meu filho. Deus vai te honrar, minha filha. Mas cuidado, quando você está sozinho na prova, né? Ninguém dá bola para você. Quando você está na luta, ninguém quer saber de te visitar. Mas tem uma coisa, quando as coisas começam a acontecer, Deus começa a te honrar. Aí começam a te cercar, né? Cuidado. Aí ele estava trabalhando, tudo que colocava a mão prosperava. Diga para o irmão, tudo que tu colocar a mão vai prosperar. Aí diga bem baixinho, se você for fiel dizimista. Oh glória. Aí é fogo na terra dos carioca. Está lá trabalhando, tudo que ele fazia. A unção de Deus atrai coisas boas e coisas ruins, sabia? Não acho que quando Deus está te usando, começa com tanta coisa porque você é bonito, bonitinha, não. Porque o que está na tua vida mexe, faz um rebuliço no mundo espiritual. Aí se apresentou uma engraçadinha. Se eu vou elogiar esse camarada: ô José, você tá bonitão hoje, hein, cara? Você tá na estica. Você tá que é um galã. Olhou, imagina, ele olhou e disse assim: o que é isso, minha senhora? Tá me estranhando? Que é isso? Ô cara, não vou nem olhar muito pra você, rapaz. Porque assim, eu estou sendo tentado. E se gruda aí, José. Ele disse: que é isso, minha senhora? Eu tenho sonho. Eu estou caminhando, estou usando a minha imaginação. Eu estou caminhando para um lugar de honra. Ah, minha senhora, você acha que eu vou perder a honra que o meu Deus tem apenas por um momento aqui na terra? Não. Você acha que eu vou perder um banquete, a mesa farta do meu Senhor, apenas por um convite seu? Eu não. Eu vou caminhar ao rumo
imagino que o anjo do Senhor veio ao ouvido dele e disse: ei, para de pensar bobagem. Já está escrita a tua história por longe de vida. Dá um beliscão no irmão e diga: eu, para de pensar bobagem. Deus já escreveu algo grande e lindo a teu favor. Para de reclamar, para de murmurar e começa a dar glória agora. Isso, levanta a mão, dê glória, diga aleluia. Glória mistério, manda, canta. Você foi escolhido para ser. Oh, aleluia. Aí ele encontra dois camaradas. Diga para quem está perto de você: eu vou te advertir. Se na hora da luta, da dificuldade, você não deixar Deus te usar, sabia que você está perdendo uma oportunidade de ser honrado por Deus? Ah, mas eu estou na luta. Ah, então uma luta financeira, eu não vou profetizar Deus financeiro na vida do outro. Está perdendo de ser abençoado. Deus virou um cativeiro de Jó quando ele se orava pelos seus amigos. Está lá no calabouço. Aí vem o padeiro e o copeiro. Diga: pois é, tive um sonho. Tá? Parece que eu vejo você dizer: é a minha oportunidade, eu não posso perder. É a minha hora, é a minha vez. Interpretou um sonho, não vou me deter, quero terminar logo. Interpretou um sonho dos dois e aconteceu segundo a interpretação. E diz a Bíblia que por um tempo o copeiro que voltou a servir o vinho à mão do rei esqueceu. O padeiro foi morto conforme a visão que José o interpretara. E tudo estava em silêncio. Não é assim que está acontecendo na sua vida, mas está tudo em silêncio, né? Está bem pertinho de Deus te honrar. O silêncio de Deus diz muita coisa para você. Aleluia. Aí está ele lá agora. Nem me lembro mais daquele fulano, daquela fulana, né? Passou, já era. Aí Deus agora permite que Faraó tenha um sonho. E ele se perturbou com o sonho. Ninguém conseguiu interpretar, ele andava nervoso, triste, cabisbaixo. Aí veio o copeiro servir o rei na mão do seu senhor. Faraó: mas meu senhor, tu está triste? Sim, eu tive um sonho e esse sonho está me incomodando. Disse: eu peguei em algo lá no calabouço. Tem alguém lá numa luta terrível, mas é usado por Deus. Tem alguém lá que interpreta sonho como ninguém. Vamos mandar chamar. Lá vem José. Ô José, o faraó mandou te chamar. E agora tu vai sair desse calabouço para o lugar da honra. E algumas coisas vão começar a acontecer na tua vida a partir deste momento. Aleluia. O irmão da mãe diga: se prepara, a partir de agora começa o manto. Venha, vamos lá. Ele se apresenta a Faraó.